A volta de Amy. Capítulo 10. O Mestre Solar. Este planeta é a Terra, disse eu, um pouco decepcionado. Tive a impressão de ver o meu mundo por trás dos vidros. Vinca mostrou o meu engano. É Kia. Ali está Lubinha. É um deserto. Foi exatamente essa costa desértica que me confundiu. Pensei que era a costa norte da África. Depois, ao ver duas enormes ilhas equatoriais inexistentes na Terra, compreendi que estava em outro mundo. Depois da minha viagem com M, pude estudar bastante geografia. Isso me permitiu captar as diferenças. O resto, como a cor do mar, as abundantes nuvens brancas, as selvas e os desertos, pareciam absolutamente terrestres. Que desilusão, disse eu, meio de brincadeira. Estava esperando encontrar um planeta com mares vermelhos ou amarelos, com selvas azuis ou alaranjadas, enfim. Mundos de evolução semelhantes são parecidos em quase tudo. As mesmas leis dão origem às mesmas coisas, explicou M. Mas são só parecidos, Pedrinho, disse Vinca. Você já vai ver. O objetivo de nossa visita aqui é o de encontrar uma pessoa que possa ensinar-lhes como se obtém amor. Vamos procurá-la pela tela. Seu código é este, aqui está. Venham ver. Apareceu um homem, já de certa idade. Estava sentado numa rústica cadeira de balanço, na varanda de uma casa de campo muito antiga e pobre. Balançava-se preguiçosamente. Tinha um cachimbo na boca. Contemplava a paisagem que se estendia diante dos seus olhos. Um belo vale forrado de muitos matizes de verde. A casa se encontrava na ladeira de uma colina solitária. Algumas diferenças indicavam que aquilo não era terra. O homem tinha o cabelo cor-de-rosa, embora já estivesse um pouco branco. A sua barba era da mesma cor. Devido ao abundante e desordenado cabelo, não pude ver as suas orelhas, mas imaginei que seriam pontiagudas como as de Vinca. Vestia um manto cinzento. Fazia-me lembrar os antigos profetas. Ao seu lado, um cachorro cochilava, se é que se pode chamar assim a um montão de lã com pescoço de avestruz e cara de galo. Sobre o galho de um pequeno arbusto havia um casal de... não soube. Pareciam lagartixas de pé sobre duas patas com penas de canário. Isso não é a terra, reconheci. Por ali voavam numerosos animais de tamanhos de filhotes de águia, com pele de peixe ou réptil, asas grandes, redondas, rabo de arraia e duas patas muito compridas. Esses animais eram capazes de mergulhar nas águas de uma grande lagoa perto dali, caminhar sobre a terra com as duas patas e voar como aves. Alguns descansavam nos galhos das árvores próximas. O que mais impressionava era o seu rosto humanoide. Vocês têm bichos muito estranhos por aqui. Vinca surpreendeu-se. Estranhos? E o que você me diz dos animais do seu mundo? Não me parecem diferentes. Não? E esses horríveis homenzinhos com asas? Quais? Lá, os mais parecidos aos seres humanos são os macacos, mas não têm asas. Os que têm asas voam. Os que voam têm penas. Mas esses homenzinhos com asas têm pelos e não penas. Então não voam, nenhum animal com pelo é capaz de voar. Mas esses demônios voam sim, com pelo e tudo. São horríveis. Seus rostos são verdadeiros monstros. Você tem certeza de que está se referindo a algum animal da terra? Lá não existe nada assim. Por sorte, M se deleitava caladinho com o nosso diálogo. E ainda por cima, alimentam-se de sangue. Do que você está falando, Vinca? Naquele momento, não fui capaz de imaginar nenhum animal como aquele a qual ela se referia. M interferiu. Ela está falando de morcegos.
E como se isso fosse pouco, M disse que voam na escuridão absoluta, têm um radar e passam por entre as pás de um ventilador em movimento, sem se machucarem. Isso não é estranho? Achei que Vinca tinha razão, mas eu nunca tinha pensado nisso. M apagou a tela. Descíamos lentamente ao planeta Kia. O incrível e maravilhoso está sempre diante de nossos olhos, mas estamos tão habituados a ele que não percebemos. Bem, vamos conversar com esse homem. Ele tem algo para lhes ensinar. Vinca suspirou com esperança. Deve ser um sábio. Sábio? Esse velho montanhês? Que nada. Ele compreendeu algumas coisas, outras não. É um homem comum. A decepção modificou o rosto da menina. Uma pessoa, para me ensinar, deve ter um nível evolutivo muito superior ao meu. Amy sorriu. A típica arrogância dos incivilizados. Verei se é possível que o mestre do comandante a admita como sua discípula. Vinca ruborizou-se, mas tentou consertar a situação. Foi uma maneira de dizer: você disse que ele desconhecia algumas coisas. Pensei, então, que ele não tivesse capacidade para me ensinar. Vinca e Pedrinho. O Sistema Universal de Ensino foi planejado para ser executado de modo gradual. Quem está no grau de cima pode ajudar aquele que estiver imediatamente abaixo. Existem aqueles que estão no nível inferior e que exigem um mestre da dimensão do comandante, ou pretendem que Deus em pessoa venha lhe ensinar-lhes, desprezando os que se encontram 1 ou 2 degraus acima deles. Você está certo, Amy. Mas Vinca também tem razão ao pensar que um guia não muito superior ignora muitas coisas. Ignora as coisas do degrau mais alto. Mas isso não é assunto de quem se encontra abaixo desse guia. Deve ser suficiente para eles assimilarem bem o que lhes está sendo ensinado pelo mestre que está imediatamente acima deles. Se um aluno ainda não sabe somar e diminuir, não deve se incomodar com o fato de que seu professor não conheça as altas matemáticas. Desta vez, não nos restou nenhuma dúvida. Esse amigo sabe algo que vocês ignoram. Sabe como obter amor. Aprendam primeiro isso. Depois, quando tiverem o nível do comandante, poderão ter um mestre como o seu. Quem é esse mestre, Amy? É a alma mais evoluída do sistema solar, onde está a Terra. É um dos seres solares dos quais lhes falei na viagem anterior. Mas como se chama? Pedrinho, é preciso ter muito cuidado com os nomes. Eles confundem muito as pessoas. Um mestre pode ser bastante venerado numa religião, mas em outros lugares, outros podem ser valorizados. Isso provoca conflitos religiosos. E nós buscamos a paz e a unidade, não é verdade? Sim, mas um deles deve ser o verdadeiro. Todos são verdadeiros. Bom, está bem, mas alguém deve ser o maior. Todos os raios do sol são luminosos, iluminam a escuridão e são oriundos da mesma fonte, o sol. Compreendi a comparação, mas não estava satisfeito. Eu queria ganhar. Queria que Amy mencionasse o nome do meu mestre, colocando-o acima de todos os outros. Ele me esclareceu. Esse grande ser é o reitor da espiritualidade para o seu mundo. De vez em quando, um homem é iluminado por sua sabedoria. Então, esse homem se transforma num grande mestre, porque transmite os ensinamentos do espírito solar. Assim nasce uma religião. Passam-se milênios, a humanidade evolui um pouco. Chega o momento de entregar outra lição. Então, outro homem é iluminado pelo mesmo espírito. Assim, aparece outro mestre e outra religião, mas é o mesmo espírito que inspira todas as religiões. Passa mais um milênio e, novamente, um homem é escolhido para transmitir uma lição, de acordo com a evolução e a necessidade da humanidade. Assim nasce outro mestre e outra religião.
Os homens se confundem com os nomes, chegam a provocar guerras religiosas, sem compreender que, com essa atitude, ferem esse grande espírito que é todo amor. É por amor que ele envia mestres para iluminar o caminho deles. Não sabia disso, Amy. Então, como se chama esse espírito? Nomes, nomes. Este é o problema. Nomes, rótulos. As coisas do espírito não têm carteira de identidade. Os limites e separações vão desaparecendo. Os homens é que dividem, parcelam, classificam, colocam limites e fronteiras. Mas, quando existe amor no coração, compreende-se que o universo todo é uma grande unidade. Algum nome deve ter esse mestre. Amy não pôde conter o riso. Está bem, você quer um nome? Então lhe daremos Mestre Solar. Agora compreendo melhor. O Mestre Solar é aquele que inspira todos os outros mestres. É assim mesmo, Pedrinho. Enquanto isso não ficar bem claro, não é possível pensar em paz para a Terra. A divisão por religiões é tanto ou mais perigosa do que a divisão por fronteiras ou por ideias. Se não ficar bem claro para nós que o sentido da religião é a prática do amor, não ganharemos nada competindo por religiões ou nomes de mestres. Todos eles nos incentivam a atuar com bondade, honestidade, paz, enfim, com amor. O Mestre Solar tem uma forma humana? Sim, porque não é Deus, apesar de que atua segundo a sua vontade. Acima dele está o reitor da espiritualidade para toda a galáxia. Mais além, encontra-se o espírito que rege todas as galáxias deste universo. Deus? Amy fingiu não ter escutado. Por cima deste último está quem rege a quarta dimensão, depois o que dirige a quinta, e assim sucessivamente. E Deus? Ele está sempre em seu coração. Como você gosta de nomes, pode chamá-lo de O Íntimo. Agora vamos descer. Vamos descer com a nave em Kia ou vamos descer da nave? Perguntei com esperança, porque eu nunca tinha saído a caminhar por outro mundo. Faremos as duas coisas. Viva! Este é um mundo irmão ao seu. Nossos engenheiros genéticos encarregaram-se de fabricar os mesmos micróbios em ambos os planetas. Não existe perigo para você nem para Kia. Em poucos segundos, chegamos perto da cabana. Uma luz nos controles indicava que estávamos invisíveis para o exterior. Olhando pela janela, comprovei que os animais estavam intuindo a nossa presença, porque o cachorro começou a emitir sons semelhantes a uivos. As lagartixas encolheram-se com temor. Os animais voadores, abraçando-se mutuamente, submergiram na lagoa. O velho levantou o cachimbo na nossa direção, em forma de saudação, e sorriu. É um velho amigo. Ele sabe quando venho estacionar a nave neste ponto do seu céu. Como sabe que chegamos? Estamos invisíveis. Pela reação dos animais. Já o visitei várias vezes. Em que país estamos? Perguntou Vinca. Em Útina. Então, não vou poder me comunicar com esse senhor. Aqui não se fala meu idioma. Amy sorriu e piscou-me um olho. Não lhe parece que nossa amiguinha é uma boba? Não soube a que se referia. Ela diz que não poderá compreender o velho. E tem razão, não falam o mesmo idioma. Olhou-nos como se não acreditasse. Isto, disse apontando com o dedo indicador para a parte lateral de sua cabeça. Pensei que dissesse que estávamos loucos. Como não entendemos, teve que vir até nós, tirar-nos os fones tradutores e depois colocá-los diante dos nossos olhos, dizendo isto nos dois idiomas. Somente então compreendemos. Explodimos em risos por causa da nossa estupidez, mas Amy permanecia sério. Fingindo estar zangado, disse: estes necrófagos têm a compreensão muito limitada.
O que significa necrófagos? Perguntamos. Comedores de cadáver. Vinca sentiu-se ofendida. Eu não como cadáver. Você come carne de animais mortos, não é? Ah, isso sim, mas... Então você é necrófaga. Vamos. Levou-nos ao pequeno recinto de saída. Acendeu-se uma luz ofuscante. Descemos até chegar ao solo de Kia, muito semelhante à terra, que não vivia de acordo com a lei universal do amor.